bem-vindos a mais uma aula do Biologando com Babi. E hoje nós vamos fazer resolução de exercícios de uma apostila que eu montei há um tempinho atrás, de acordo com a playlist de Química Básica para o 9º ano, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e eu vou colocar aqui nos cards também. Então, bora resolver exercício. Lembrando que essa resolução de exercícios é da apostila, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser baixar e resolver antes de assistir este vídeo. É referente à aula 1 da playlist de Química Básica do canal. Então, vamos lá. Aqui eu tenho umas perguntinhas. Então, vamos lá. Primeira pergunta. O que é matéria? Dê 2 exemplos de matéria. Então, vamos tentar escrever aqui. Minha letra não é muito bonita, né? Mas matéria é o quê? Tudo que tem massa, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ter 2 exemplos de matéria, isso é fácil, fácil. Vamos lá. Nós, seres humanos, temos massa? Temos. Ocupamos lugar no espaço? Ocupamos. Então, a gente pode colocar a gente mesmo, né? O homem. Homem, ser humano, né? E caneta. Caneta tem massa? Tem. Ocupa lugar no espaço? Ocupa. Questão número 2. O que são propriedades gerais da matéria? São aquelas comuns a todo tipo de matéria. A todo tipo de matéria. Como assim? Vamos dar alguns exemplos. Massa. Todo corpo tem massa, toda matéria tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, massa é uma propriedade geral. Volume. Volume. Toda matéria tem volume. Volume é o quê? É o espaço que a matéria ocupa. Impenetrabilidade. Impenetrabilidade. O que vem a ser impenetrabilidade? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Compressibilidade. Compressibilidade. Elasticidade. Elasticidade. Toda matéria tem compressibilidade, capacidade de se comprimir e de aumentar. Lógico, umas com mais facilidade do que outras. Inércia. O que é inércia? É a capacidade que um corpo tem de ficar parado ou em movimento. E divisibilidade. Divisibilidade. Toda matéria pode ser dividida em partes menores até chegar na sua menor unidade, que é o átomo, e a gente vai ver que o átomo também pode ser dividido em partes menores ainda. Tudo bem? Questão de número 3. O que são propriedades específicas? São aquelas que dependem da matéria, que depende do tipo de matéria, do que ela é formada e tal. Exemplo, nós temos as propriedades organolépticas. Quais propriedades são? Aquelas dos sentidos. Como assim? Toda matéria tem uma cor, um odor, uma textura, um sabor.
Então, ela é específica daquele tipo de material. Nós temos as propriedades físicas, como, por exemplo, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, e a densidade. Cada matéria vai ter um ponto de fusão. O que é fusão? Passagem do sólido para o líquido. Ponto de ebulição. O que é ponto de ebulição? Passagem do líquido para o gasoso. E densidade, que é a razão da massa dividido pelo volume, que já é a próxima questão aqui de baixo. Qual a fórmula de densidade? Mas antes, vamos completar. Também tem as propriedades químicas, que são as reações químicas. Voltando à densidade, né? Qual que é a fórmula da densidade? É massa dividido pelo volume, ok? Exercício 5. Marque com um X o que é exemplo de matéria. Lembrando, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Madeira é matéria? Tem massa? Tem. Ocupa lugar no espaço? Ocupa. Ferro é matéria? Tem massa? Tem. Ocupa lugar no espaço? Ocupa. Brilho é matéria? Não, brilho é uma característica, né? Pedra tem massa? Tem. Ocupa lugar no espaço? Ocupa. Ar é matéria? Tem massa? Ocupa lugar no espaço? Ocupa. Enche uma bexiga para você ver. Pensamento é matéria? Dá para você massar seu pensamento? Seu pensamento está ocupando lugar no espaço? Então, papel é matéria? Tem massa? Ocupa lugar no espaço? Água é matéria? Dá para você massar água? Ela ocupa lugar no espaço? Sim. 6. Associe a propriedade com a palavra correspondente. Então, a gente vai pegar essas letrinhas e fazer a correspondência aqui, tudo bem? Quantidade de matéria que tem num corpo. O que é corpo? É um pedaço delimitado da matéria, tudo bem? Por exemplo, madeira, uma mesa de madeira, tudo bem? Então, vamos lá. Quantidade de matéria é a massa. Propriedade que o corpo tem de permanecer no seu estado de repouso ou em movimento. O que vocês acham que é? Inércia. Propriedade que possibilita um corpo ocupar lugar no espaço. Volume. Dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar. Impenetrabilidade. Então, ficou CADB. Vamos lá. Para cada exemplo de propriedade, acrescente PG se for propriedade geral e PE se for propriedade específica. Extensão. Geral ou específica? Todo corpo tem uma certa extensão? Tem. Então, é propriedade geral. Sabor. Organoléptica. Propriedade específica. Odor. Organoléptica. Propriedade específica. Indestrutibilidade. Não dá para você destruir totalmente a matéria. Ela pode se transformar em outro tipo, né? Mas não ser totalmente destrutiva. Propriedade geral. Inércia. Capacidade que o corpo tem de permanecer em repouso ou em movimento. Geral. Textura. Propriedade específica. Ponto de fusão, propriedade específica. Compressibilidade, propriedade geral. Chique. Vamos lá, próximo. Nos exemplos, associe fenômenos físicos, vamos colocar a letrinha F,
E fenômenos químicos, a letrinha aqui. Lembra, o fenômeno físico, ele não vai mudar a constituição química da matéria. Geralmente, a gente fala de passagens de estados físicos. A água evaporando. A água não deixou de ser água por evaporar, a química dela. Fenômenos químicos vai mudar a constituição química da matéria. Então, vamos lá. Formação de novas substâncias, preciso mudar a constituição química. Então, é química. Reações químicas, químico. Combustão do fósforo. Combustão é o quê? Essa palavrinha que vai aparecer muito em química. É queima. Toda queima muda química. Então, químico. Fusão do gelo. O que é fusão? Passagem do sólido para o líquido. Então, é física. Um corpo em queda livre. Se eu tiver em queda livre, o máximo que eu posso é que fraturar todos os meus ossos e parar no hospital, né? Então, não vai mudar a minha constituição física. Formação da ferrugem é um processo químico. Fermentação do vinho é um processo químico. Evaporação do álcool, físico. Fervura da água, físico. Queima do álcool, químico. Obtenção do sal de cozinha a partir da água do mar. Como é que a gente obtém o sal a partir da água do mar? A gente represa uma parte da água, a água evapora e o sal fica. Teve reação química? Não. Então, é um processo físico. Fermentação do açúcar, fermentação, reação química, processo químico. Viu que fácil? E vamos lá. Tem 2 testes aqui para a gente fazer. Então, a gente vai pegar nossa canetinha e vamos lá. Exercício de número 9. Abaixo são citados 4 propriedades da matéria. Densidade, lembrando, né? Densidade é massa dividido pelo volume. Volume, temperatura de ebulição. Ebulição é do líquido para o gasoso e a massa. Quais delas correspondem à extensão de espaço e quantidade de matéria, respectivamente? Respectivamente é o que perguntou primeiro, depois, perguntou depois. Então, o número que está aqui em primeiro vai ser correspondente à primeira pergunta e o segundo número à segunda pergunta. Extensão de espaço é o quê? Volume. Então, é 2. Então, já eliminei, já eliminei, já eliminei. E quantidade de matéria é massa. 2 e 4. 2 e 4, alternativa correta, alternativa C. 10. Foi realizada uma festa de formatura do 3º ano do ensino médio da escola de Uberaba. 2 formandos estavam muito entusiasmados com a festa, que aconteceu em um dia quente de primavera. Percebendo os fenômenos químicos e físicos que ocorriam ao seu redor, afirmaram. Então, eles fizeram 1, 2, 3, 4 afirmativas, que a gente vai ler. Assinale quais contêm afirmações em que há presença de fenômeno químico. Vamos lá. 1. O gelo que está nos copos após a ingestão do suco está derretendo com facilidade. Tem fenômeno químico acontecendo aqui? Não. O gelo está apenas derretendo. Físico. Carne do churrasco está no ponto. Falando nisso, quando você faz um churrasco, o cozimento faz com que a carne sofra algumas reações químicas. Então, é um fenômeno químico. Para acender o fogo de uma churrasqueira, foi utilizado um pouco de etanol em gel, facilitando assim o processo. Ocorreu um fenômeno químico.
A água da piscina estava tão quente, porém visivelmente evaporava com facilidade devido à alta temperatura do ambiente. A evaporação da água só está passando do líquido para o gasoso, fenômeno físico. Então, vemos fenômenos químicos em 2 e 3, alternativa E. Exercícios de densidade. Vamos lembrar que a fórmula da densidade é massa dividido pelo volume. Então, vamos lá. Exercício 1. Sabendo que a densidade absoluta do ferro é 7,8 gramas por centímetros cúbicos. Eu estou falando de densidade. Determine a massa. O que eu quero saber? A massa de uma chapa de ferro que tem volume igual a 650 centímetros cúbicos. Então, densidade 7,8 é igual a massa, que eu não sei, dividido pelo volume, 650. Muita gente empaca aí. Como é que eu resolvo uma equaçãozinha? Eu preciso deixar este M sozinho, então eu preciso me livrar desses 650. Se ele está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, a massa vai ser 7,8 vezes 650. A massa vai ser igual 5.070 gramas. Essa é a minha resposta. Tudo bem? Matemática na veia. 2. A densidade absoluta da gasolina é 0,7 gramas por centímetros cúbicos. Então, é o meu D. Qual o volume? Agora ele quer saber o V, ocupado por 420 gramas, que é o meu M de gasolina. Então, densidade, massa dividido pelo volume. 0,7 é igual a 420 dividido pelo V. Vamos lembrar? Eu preciso deixar o meu V sozinho, só que ele está aqui embaixo. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, vai ficar 0,7V é igual a 420. Vou agora tirar esse 0,7, deixando o V sozinho. V é igual a 420 dividido por 0,7. Portanto, o meu V é igual 600 centímetros cúbicos. Tá aqui o meu resultado. 3. Calcular a densidade do mercúrio. Então, agora eu quero o D, a densidade. Sabendo que 1.360 gramas é a minha massa, ocupa um volume de 100 centímetros cúbicos, que é o meu volume. Então, vamos lá. Densidade é igual a massa, 1.360 gramas, dividido por 100. Então, isso aqui vai dar que a minha densidade é igual a 13,6, o que? Gramas por centímetro cúbico. Aqui. Perceba que no primeiro exercício eu quis a massa, no segundo exercício eu quis o volume e no terceiro exercício eu quis a densidade. Exercício de número 4. Esse tem que pensar um pouquinho, mas é facinho. Eu quero a densidade, só que eu quero a densidade em gramas por centímetros cúbicos. E ele deu o volume em litros e a massa em gramas. A massa está em gramas, está ok com unidade. Agora, esse litro eu tenho que transformar
em centímetros cúbicos. Então, eu tenho que transformar 5 litros em centímetros cúbicos. O que a gente sabe? Que litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. E decímetro cúbico para centímetro cúbico é só eu multiplicar por 1000. Então, isso significa que 5 litros vai ser 5.000 centímetros cúbicos. Então, não vou usar os 5 litros, eu vou usar o 5.000 centímetros cúbicos, porque eu quero em centímetros cúbicos. Densidade é massa dividido pelo volume. Qual a massa que ele deu? 4.000 dividido por 5.000. Vamos fazer a continha. Corta, 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 corta. 4 por 5, que vai dar 0,8. Alternativa correta, alternativa B, de Babi. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das resoluções de exercícios. E no próximo vídeo faremos a parte 2. Até a próxima aula. Tchau!